O tema de hoje é crianças. Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de filosofia e psicanálise. Para tratar o tema de crianças, nós decidimos hoje conversar com Débora Damasceno. Crianças é um tema que me chama muito a atenção. Eu tenho uma simpatia. Me chamam realmente a atenção as crianças, os movimentos motrizes, motores das crianças, a gesticulação das crianças. Mas quando eu vejo a história da pintura, por exemplo, especialmente na história da pintura, é difícil identificar exatamente, pelo menos para mim, onde é que aparece a imagem mesmo de uma criança. Parecia que havia... As pessoas nasciam, eram pequenas e depois viravam adultos. Na história da filosofia, algo que nós estudamos na graduação, são muito poucos filósofos que mencionam as crianças, a não ser junto com as mulheres e os estúpidos, que geralmente vêm no mesmo pacote. Sim. E o adulto seria o modelo. A obra acabada. A obra acabada, exato. No entanto, a psicanálise nasce justamente de uma não sei se de uma imagem, de uma concepção, de uma elaboração acerca da sexualidade infantil. Né? Então nasce já num cenário onde a criança, de algum modo, está aparecendo. Está presente. Quando é que surge a criança? Bom, eu acho que é lá pelos meados do século XIX, e a criança, isso que nós chamamos criança, é um fruto do enriquecimento da burguesia. Porque, inclusive por causa da mortalidade infantil, essa coisa de infância não era muito festejada. O que geralmente acontecia com as famílias mais abastadas é que a mulher paria, entregava a criança para uma ama de leite, e aí, se a criança sobrevivesse em torno dos 4 anos, ela voltava ao convívio familiar para a educação. Porque com 4 anos ela já é um mini adulto, ela já é considerada um membro da família. Antes disso, ela não existia no seio social daquela família, pensando em Europa. Sim. E aí, na medida em que a burguesia vai enriquecendo, ter um período em que você pode brincar e festejar a própria existência fora da cultura do trabalho era um signo de enriquecimento, igual ter um jardim, igual ter um cavalo, igual essas outras coisas de objeto de uso. E aí a gente vai reconhecendo convenientemente a existência dessa fase do desenvolvimento até chegar nas sofisticações psicológicas do Freud, por exemplo, que eu acho que contribuiu enormemente para essa nossa visão de infância. Eu penso que justamente com esse reconhecimento que ele deu para as mulheres e para as crianças enquanto sujeitos de desejo, ele trouxe para o primeiro plano essas existências que antes não ganhavam tanta atenção. Mas eu gosto de fazer esse paralelo entre processo de enriquecimento, processo de apresentação social e as concepções psicológicas, porque se não tivesse as condições materiais de enriquecimento, a fala do Freud passaria como uma excentricidade, como, enfim, em muitos momentos a psicanálise é considerada. Há uns 20 anos atrás, mais ou menos, eu conversava com um antropólogo que fazia escavações em Terra do Fogo, lá na Ushuaia, no final do mundo, no extremo sul da América do Sul. E ele trabalhava com escavações da cultura Ona. Os Onas eram o povo originário que morava lá no final do mundo. E ele descobriu que a ossada, os ossos de crianças de menos de 2 anos, 2 anos e meio, se encontrava junto com o lixo.
e a ossada de mais de 2 anos e meio se encontrava no cemitério. A partir dos estudos que ele foi desenvolvendo, encontrando esse tipo de evidências, ele chegou à conclusão de que antes dos 2 anos e meio não havia um apego, não havia um vínculo com a criança, porque tinha muita. Ele acha que tinha muita possibilidade de morrer, de ter uma mortalidade infantil muito grande. Então não se desenvolvia um vínculo afetivo. E ele disse que não havia, as crianças não tinham nem nome, ou seja, só eram nomeadas quando a criança começava a falar. E isso acontecia depois de 2 anos e meio, que desenvolvia uma fala. Ela era nomeada e inclusive era a etapa onde tinha maior chance de viver. Então é aí que no ato da nomeação, no ato de enunciar a palavra e no ato também de ter mais chances de vida, fazia parte da comunidade. Se morria antes, não fazia parte. Ou seja, podemos pensar que nessa comunidade o sujeito começava a ter uma entidade como membro da comunidade a partir dos 2 anos e meio. E aí é que, digamos, se estabelecia laço, estabelecia vínculo. En Europa parece que há um vínculo na sociedade feudal, mas não aparece a figura da criança nas pinturas, por exemplo. E o que eu descobri é que na metade do século XIX, como você disse, é que existe o primeiro congresso de estudos de psicologia que trabalha elementos de psicologia particular na infância. Ou seja, antes de 1850, parece que não vai encontrar estudos científicos sobre o desenvolvimento de problemas psicológicos com crianças. Então, dá para ver que Freud, desenvolvendo sua teoria da sexualidade no final do 1800, início de 1900, está, digamos, no início do que a criança pode começar a surgir. E isso me chama a atenção, porque a criança surge, nós já conversamos, inclusive no percurso que está na plataforma do ESPI, Freud e Lacan, Psicanálise em Plural, nós conversamos aí quando você mencionou sobre as fases. Eu lembro em uma de suas falas, onde você apresentava a fase oral, anal, fálica, de latência e genital. E falávamos de como aos 13, 14 anos, há algumas décadas atrás, com 14 anos, 15, já casava com a moça, com um guri de 17, 18, e já ia para um pedaço de terra e tocava a rosa, e tocava a vida. E já aos 20 já estava em alguma guerra, e ou morria aos 20, e a mulher ficava com 3 filhos, ou voltava com alguma amputação já com 20 e poucos anos. Parece como que o período de infância era bem curto, o período de adolescência muito mais curto ainda, e já havia uma vida adulta. Estou pensando isso para engatar o que você disse com a questão do desenvolvimento da burguesia e do enriquecimento. Hoje tem pessoas de 40 anos que ainda tem o quarto na casa da mãe e a mesada dentro da classe média. Não estou dizendo filho de trabalhador, porque filho de trabalhador pobre nunca teve mesada, mas em geral na classe média no Brasil nós podemos ver pessoas que têm 30 e tanto, 40 anos com o quarto na casa dos pais e mesada de ajuda de custos assim para ele. Isso seria de algum modo o desenvolvimento de uma espécie de esticamento da infância e da adolescência.
E eu penso que a psicanálise contribui enormemente para isso, porque essa ideia de uma criança que permanece viva em nós, que nós temos ações que foram desencadeadas por certas percepções infantis, dá espaço para essa interpretação e para esse cuidado. Mas eu também penso que, assim, nós seres humanos, nós correspondemos às expectativas do ambiente. Então, se num ambiente se espera que eu tenha autonomia aos 12 anos, em outro se espera que eu não tenha autonomia aos 40 anos, eu vou corresponder a isso, claro, inclusive por causa desses meios de sobrevivência que estão dados. Então, sim, a gente corresponde, sim, à infância. Ela é uma das invenções dos nossos processos de enriquecimento que não cabia nas tradições anteriores, nas nossas formas de vida. E eu penso que a gente tem um certo fetiche pela vida infantil, muito incentivada também pelo romantismo. O romantismo vai colocar a infância como período ideal da vida. A gente tem no Brasil que eu esqueci o nome dele agora, que ele fala, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Então, a ideia é de que a infância é esse período de felicidade completa e absoluta, ao qual deve dar lugar uma vida adulta de sofrimentos, angústias e frustrações. Uhum. Então, eu acho que a gente ajudou a fetichizar bastante a infância e ajudou a fazer com que essa infância se estendesse para a vida adulta. Não sem os processos de enriquecimento, mas eu acho que a gente conseguiu dar discurso para isso. Dentro da psicanálise também, das diferentes vias da psicanálise, de Winnicott, Melanie Klein, Lacan, mas de Winnicott e Melanie Klein especialmente, se trata também bastante dos cuidados com a infância, não? Y ahí estamos en esa navegación. ¿Cuántos os cuidados tienen que ser a tal punto de ter uma mãe suficientemente boa, como dice Winnicott, por un lado, o por otro lado, a hacer con que esa infancia se arrastre até o ponto de impedir que o sujeito apareça como um sujeito, apareça como alguém em uma posição de adulto, não? Como seriam os cuidados da infância? Eu gosto daquela frase do Freud que diz assim, eduque-o como quiser, que irá educá-lo mal. Como eu costumo dizer para os meus alunos, vai dar ruim de qualquer maneira, então não se preocupe demais com isso. Não tem nada, eu tenho uma colega de trabalho, Célia Carta Winter, em Curitiba, uma psicanalista que disse, não tem nada que 20 anos de psicanálise depois não resolvam. Então, só precisa deixar vivo. Então, para mim, suficientemente bom alimenta e oferece calor suficiente para ele permanecer vivo, que o restante a gente dá um jeito depois. Algum com um pouco de carinho, tá bom? Sim, um pouco de carinho ajuda. Mas se não tiver, também a gente sobrevive. Eu acho que a questão justamente é essa. A psicanálise se desenvolve e aí alguns autores, na minha maneira de entender, para tirar o foco, inclusive, da teoria da sexualidade do complexo de Édipo, vão tentar um processo de profilaxia. Então, a primeira tentativa, na verdade, é de observação. O que acontece com a pessoa na infância que vira esses comportamentos na vida adulta. E aí, depois dessa observação, uma tentativa de profilaxia. Então, se a mãe for de tal e qual maneira, se o pai se comportar em relação à mãe dessa ou daquela maneira, nós teremos alguém menos traumatizado e, portanto, menos disfuncional. Isso não é uma leitura muito freudiana, né? Sim. Então, assim, eu acho que isso acaba caindo nisso que eu chamo de comercialização da psicanálise, porque aí a gente cria uns serviços, aí a gente cria uma linha de tratamento e agora a gente vai intervir nas crianças porque elas são importantíssimas. E na medida em que a gente vem para as cidades e as pessoas estão tendo menos filhos, o filho fica mais presente como esse símbolo de enriquecimento e como essa extensão narcísica de mim e das minhas realizações. Então eu quero um filho que seja uma criança... Como uma realização de minha vida, isso. E eu acho que esse também era um pouco que a gente conversava naquele evento, naquele percurso que fizemos.
parece como que a realização de uma classe média é ter uma boa universidade, se estabelecer como um bom profissional, ter um êxito como profissional e ter um filho, comprar alguma propriedade, e ter um filho. E o filho vem como uma aquisição que você faz. Sim. Carro, casa, investimento financeiro e filho, se for, também não é necessário, no final, não? Parece que aquele modelo do qual você falava, 14, 15 anos, casa, tem 3, 4 filhos, toca a roça, o filho faz parte da construção da roça. Sim, exatamente. Não? O filho é força de trabalho. Aqui no Brasil isso é bastante verdadeiro. As famílias numerosas do campo eram famílias numerosas para que não houvesse necessidade de trabalhadores externos e, portanto, também não houvesse necessidade de divisão daquela produção. Tudo devia ficar na família. Então, as famílias que tinham muitos filhos eram muito festejadas como elas têm chance de enriquecer porque a força de trabalho está concentrada nelas. Nas famílias mais abastadas, os filhos são signos de riqueza. Olha o quanto de gente eu consigo sustentar sem que eles precisem trabalhar. Claro. Sem que eles precisem, enfim, se colocar a serviço da própria manutenção. Então, o filho parece que ele sempre é alguma coisa assim, um representante da gente, um representante narcísico da gente, e a gente vai dar para ele o tratamento comum da época. O que é signo de riqueza desta época. Por isso que eu gosto da frase do Freud. Vai dar errado. Porque na medida em que ele se vê como pessoa, ele já não vai mais se encaixar nos seus referenciais, por melhores que eles pudessem te parecer. É claro que isso não deve servir de justificativa para nenhum tipo de violência, que é o outro extremo do processo. Sim. Mas a ideia é que as crianças são pessoas, e como pessoas, elas vão ter uma interpretação própria do mundo, que se tudo tiver corrido bem, vai te excluir. Vai te excluir. Vai te excluir. E é bom que assim seja para ela poder tocar a vida, digamos. A ideia é que ela fala, então você está errado, eu vou descobrir o meu jeito certo e vou fazer do meu jeito lá. É interessante porque é um ato de sofrimento muitas vezes para o lado do pai, o lado da mãe, que entendeu a sua filha, seu filho como uma realização, uma extensão dele, uma realização dele. Agora se vê excluído da vida. Sim. O filho vai morar, sei lá, outro estado, outra cidade, já não lhe diz respeito. Eu sempre gosto de dizer para as pessoas que se ela fez bem o trabalho, eu gosto de que essa extensão narcísica seja extremado. Olha, é tão bem feito que você fez que te superou. Que você virou dispensável. Exatamente, trabalho bem executado. E aí que talvez aí que está o problema, não? O problema da identidade. Quando eu assumo minha identidade de pai e vejo que minha filha está indo a morar com outro homem que vai fazer outra vida, como é que fico no lugar de pai? Com uma identidade absoluta. Claro, isso. Ou tenho que refazer minha identidade, onde inclua o fato de que minha filha pode casar e ter sua vida, ou... O caminho tradicional é você começar a pedir netos para ela agora. Porque então é o que estou fazendo. Essa é a ideia. Já que ela está te privando da existência dela, que ela te compense te dando um outro estado da sua própria existência. É isso que os pais tradicionais fazem. Nada melhor que fechar com isso. Acho que podemos finalizar por aqui. Muito obrigado, Débora.